Ora então, já estamos em direto e ao vivo aqui na Lamas TV para mais um Duas de Letra. Eu, Armindo Gaspar e a Natália Batista. Boa noite, Natália, bem-vinda ao nosso programa. Hoje vamos fazer o programa sozinhos em casa, os dois, cada um na sua, não é? E vamos falar de um tema que causa muitas saudades à malta, muitas recordações à malta, principalmente aquelas pessoas da nossa idade ou ainda mais velhos um bocadinho, não é? Mas vamos falar exatamente de televisão de outros tempos. Que televisão será essa de outros tempos? Desde a televisão, aquela dita caixazinha que tínhamos antigamente. Antigamente era engraçado, aquelas caixas que nós tínhamos. Ainda te lembras? Quando só existia um canal ou dois canais? Gaspar, eu hoje acho que o programa é principalmente para saudosistas. E não só, claro, os mais novos também para aprenderem alguma coisa que não conhecem. Mas acho que nós somos dois saudosistas, não é? Este programa também, este assunto é também um bocado, pode ser um bocadinho polémico. Porquê? Porque hoje em dia, não, polémico, atenção, no bom sentido, tem pernas para andar e tem muito por onde se desenvolver. Eu digo polémico por isto, porque é muito frequente atualmente nós ouvirmos, e se calhar nós próprios queixarmos da televisão atual, dos programas atuais, certo? Verdade? Sim, é verdade que há alguns programas polémicos, mas antigamente também existiam. Antigamente tinhas uma coisa pior, que era o lápis azul, não era? O lápis azul que não podias esquecer. Sim. Não, esse fora. Mas realmente é evidente que os tempos mudam. Há coisas que aconteceram no seu tempo. No tempo próprio, as coisas foram evoluindo. Eu aqui ponho evoluindo entre aspas, mas eu acho que algumas coisas regrediram. Eu sou muito saudosista de alguns programas que vi há muitos anos, não é? Hoje faz-me um bocadinho de confusão ver programas que eu acho que não ensinam nada a ninguém, que desensinam, que embrutecem. Eu não sei se concordas comigo ou não, mas eu tenho a ideia que alguns programas que vemos na televisão atualmente embrutecem as pessoas. Não lhes dão nada de bom, nada de cultura, absolutamente nada. Até a forma de podes dizer, mas divertem. Epá, isso é tão relativo, não é? Mas também tens uma coisa, tens as notícias que antigamente eram de uma maneira e hoje em dia se calhar ainda estão piores que antigamente, porque hoje em dia a gente nunca sabe o que é verdade e o que é mentira, e o que é a invenção ou não. E temos a situação, mas vamos falar de coisas boas, vamos falar daqueles programas exatamente que nos animavam, e também eu quero salientar às pessoas que estão a assistir ao nosso programa que devem e podem participar. E começava já por perguntar às pessoas que estão do lado de lá, a perguntar já às pessoas qual foi o programa que vos marcou mais. Aquele que vocês se recordam melhor, que sentem mais saudades. Olha, eu digo-te uma coisa, havia um programa daqueles de entretenimento que era um espetáculo. Não sei se te recordas do 1, 2, 3. Não é pelo Carlos Cruz, não é pelo Fialho Gouveia, mas é por todas aquelas situações, não só dos prémios, mas também dos convidados. Havia inúmeros convidados, acho que foram lá tanta gente. Carlos Cunha, que acho que era um dos principais, que as ideias vinham no ar, ele já estava a apanhá-las, e muitos mais, Marina Mota, sei lá, uma panóplia de humoristas. O próprio humor, eu acho que é um humor com muita qualidade, não é? Com muita qualidade e preço. Mas desculpa-me só fazer isso. Antes disso ainda, o meu programa que me fascinava era o saudoso Passeio dos Alegres. Passeio dos Alegres, pronto. Dá-me a ideia que agora a TVI vai querer fazer réplica. Parece-me, porque haverá um programa que vai durar 6 horas ao domingo à tarde. Não sei se tem aqui alguma intenção de copiar, digamos assim, um bocadinho.
Não sei, vamos lá ver. Mas eu acho que o Passeio dos Alegres era... Não dá para substituir por ninguém, acho eu. Tantos artistas que começaram ali, nós conhecemos a partir do Passeio dos Alegres, certo? Não sei se tens a mesma ideia que eu. Eu adorava e esperava religiosamente que entrasse o Herman José, porque sempre gostei imenso do Herman. E todos os domingos eu estava ali para ver o sketch dele. Era um domingo, se não tivesse mais nada para fazer, era sempre um domingo muito bem passado, com o Passeio dos Alegres e honra de ao nosso ainda atual Silvio. E passaram por lá muitas bandas nacionais de destaque, de grande relevo. Eles a começar, bandas a começarem, não, pá, posso-vos falar de quê? Sei lá, tantas e tantas que foram, desde o GNR, desde os Santos e Pecadores, desde os Chutes e Pontapés, passaram muitas bandas, Heróis do Mar, Sitiados, foram inúmeras bandas, mas também não podemos esquecer, também continuando nesses programas, dessa forma, também tiveste o grande sucesso na SIC, também com o João Baião. O programa do João Baião também, aquilo era um espetáculo, para quem gostava, não é? Sim. Mas eu ainda assim, é verdade, foi um grande sucesso o programa do Baião. Mas eu vou mais na onda do que tu referiste há bocadinho, que era 1, 2, 3. Não perdia um. Eu fascinava-me as conversas que eles tinham com recordas que vinha sempre alguém com um objeto que era um prémio, não é? Podia ser escolhido também, aquele prémio que podia ser escolhido ou não. Aquilo era um objeto que depois eles iam tirando uns, acrescentando outros, tirando outros, que era aquele que tinha o prémio, que depois podia ser destinado ou não. Mas era excelente porque tinha um monte de personagens exatamente a falar dessas situações todas. Por isso é que passava... Que era cultural também, não é? A personagem que vinha trazia algo de cultura e aprendíamos de forma muito engraçada, com muito humor, bom humor, aprendíamos muita coisa. Eu era fascinada pelo 1, 2, 3 e pela Bota Botilde. Eu absorvia sempre esse... Hoje. Podem dizer a idade também. Então, a brincar, eu tive uma bota Botilde, aquelas que a gente punha no pé e depois tínhamos que saltar, que aquilo dava à volta, que andava ali à volta. Eu cheguei a ter uma dessas botas Botildes que fazia isso. E tive também um porta-chaves. Eles eram espertos. O programa era espanhol. Aquilo vinha dos espanhóis, não é? Acho que era um 2, 3, ou que era lá em Espanha. E o marketing deles era tão bem feito que aquilo tinha a bota, tinha o porta-chave, tinha essa bota que era para brincar, tinha outros objetos, tinha montes de coisas, lancheiras. Eu lembro-me que também havia lancheira de 1, 2, 3 com a bota Botilde. Uma coisa de sucesso. Era maravilhoso e cativava. Acho que ainda hoje haverá muita gente que, tal como eu, tem muitas saudades do 1, 2, 3. Depois foi reproduzido mais tarde por outros apresentadores, mas eu acho que continuou a ter graça, continuou o formato, não me parece que tenha havido ali um grande desfazamento de... Eu gostava do Carlos Cruz, sempre gostei. Depois lembro que a Teresa Guilherme também fez, por exemplo, mas eu acho que a essência do programa era a mesma. A Teresa Guilherme também participou no 1, 2, 3. Eu lembro-me do Fialho Gouveia e do Carlos Cruz. Agora da Teresa Guilherme não me recordo. Eu acho que ela fez outros programas. O Fialho Gouveia no 1, 2, 3? Eu acho que sim. Ou posso estar enganado? Se calhar é melhor quem está a assistir ao nosso programa também dar a dica e dizer exatamente isso. Mas eu acho que esclarecer isso, porque eu tenho dúvidas. Acho que não. Pedem ajuda a alguém que Bem, havia um programa que eu adorava,
que era com o saudoso Vasco Granja, que tinha a ver com animação. Que ele ia buscar desenhos animados a todo lado, desenhos animados de todo o mundo. E aquilo era um espetáculo. Eu adorava, e depois a maneira dele falar. Ele falava de uma maneira muito, cativava as pessoas. Eu acho que era daquelas pessoas que cativavam mesmo. Tanto ele, como também havia aquele programa rural, que eu já não me recordo o nome do apresentador, mas que também cativava da forma como ele falava, com muita calma, pausado. Naquela altura eu até gostava da agricultura. Não, belos tempos. Olha, eu sou das pessoas. Já não é tão antigo, mas o primeiro sobre as pessoas foi assim uma inovação. Foi a saudosa Sara Tavares que venceu o Show de Estrelas. E foi assim inovador, porque pessoas desconhecidas não é? A representarem uma figura, um artista conhecido, e a cantarem, a imitar eram os chamados programas, e são chamados programas de karaoke, mas com o seu cunho, com a sua interpretação. Não deixam de ser programas de karaoke. Bem ou mal, são programas de karaoke, não é? Eles estão ali a interpretar outra pessoa. Por isso, mas o Chuva de Estrelas foi exatamente dos primeiros, foi logo dos primeiros. Eu acho que ainda houve. Ou mais do que. Sim. Ou mais depois. Teve outros apresentadores, começou a ter a Catarina Furtado, mas teve mais gente. Agora, o que é que nos trazia de novo estes programas que nós estamos a falar e que hoje nós sentimos falta? Olha, havia também um programa que eu lembro-me, que recordo-me também, continuando nesta parte do entretenimento, havia um programa que também era um espetáculo, com uma das melhores vozes e lá do clima, que era os Jogos Sem Fronteiras. Os Jogos Sem Fronteiras é que eu tenho saudades desse programa. Porquê? Porque representava as terras. As terras andavam, as nossas terras, primeiro as nossas terras, depois iam jogar com os de lá de fora. Mas esta coisa da nossa terra, da nossa identidade, de estar a defrontar, eram brincadeiras, mas eram brincadeiras levadas a sério, que o pessoal ficava ali com aquela coisa, com aquela gana, para representar a nossa terra, no nosso país. Primeiro representar o nosso país e a nossa terra era espetacular. Adorava esse programa. E muito divertido. Muito divertido. E depois aquelas tarefas que eles tinham a fazer, aquilo era o que animava mais a malta, não é? Era. Eu às vezes lembro-me de rir, bandeiras despejadas, coisas em pavimentos movediços, estavam aos caminhões por lá abaixo. Não, eram os Jogos de Fronteiras. Voltem. Era engraçado voltar, porque na altura também os americanos tinham um jogo que não era parecido, mas também era do género, que era os gladiadores, também eu por acaso via também esses gladiadores, era também também era competição, mas já não era competição das terras, nem era aquela situação toda, mas era muito engraçado também esse jogo dos gladiadores, porque eles andavam lá com aqueles cotonetes a debaterem-se uns com os outros, e depois tinham aquelas coisas todas. Hoje é mais um ninja americano, que é andar ali a passar por uma data de situações, mas eram programas que realmente, naquela altura, que a gente tinha? Não tínhamos mais nada para ver, não havia internet, não havia nada. Então, o pessoal juntava-se toda aos fins de semana. Olha, eu tenho saudades de umas séries americanas, de umas séries inglesas. Séries americanas, tinha saudade de duas séries muito importantes. Não sei se te recordas de El Coche Maravilha, como diziam os espanhóis, que era o Kit, que era o justiceiro, não é? Sim, claro! Claro que sim! Esse o El Coche Maravilha, porque eu conseguia ver, eu na altura vivia no Porto e conseguia ver isso através do canal espanhol. Então a gente tinha aquelas antenas paranoicas, não eram parabolas, eram paranoicas, a gente conseguia. Então era El Coche Maravilha. E eu adorava ver esse programa.
E depois também havia outro, que era com um sujeito, que era o senhor Engenhocas, que era o MacGyver. O gajo com uma coisa qualquer, pá, sei lá, com uma pinça, sei lá, com um garfo, com isto, com aquilo, o gajo fazia maravilhas, conseguia tudo e mais alguma coisa. É que hoje em dia dava muito jeito, hoje em dia a malta não sabe fazer muitas coisas. Qualquer coisinha à mão que servia para aquilo que ele precisava. Tudo. Aquilo era um espetáculo. A ideia que eu tenho é que não se perdia um episódio dessas séries. Não se perdia. Estava de tal forma entrosado no nosso contexto que nós não perdíamos um episódio dessas séries. E eu, é caso para dizer, eu acho que fui tão feliz nessa época. Hoje em dia... E depois havia uma coisa boa. Como nem toda a gente tinha televisões, principalmente quando eu era canalha, nem toda a gente tinha televisões, então a malta juntava-se toda ali naquela televisão, ou íamos todos para aquele café, ou íamos todos para aquele sítio, exatamente ver aquele programa que estava a dar. Se estava a dar, era para toda a gente assistir. Era aquela coisa, Jesus, e então, quando eram os jogos de futebol, aí aqui era a malta juntava. Hoje em dia ainda se junta para ver a bola, mas agora, pronto, todos têm canais, todos conseguem ver. Mas naquela altura, principalmente quando era o futebol, toda a gente estava ali no café do Tizé, ou no café que fosse, toda a gente estava ali porque era o único que conseguia dar. E ainda é do tempo que os jogos davam no primeiro canal, ainda conseguimos ver em sinal aberto. Hoje em dia, pronto, eu já nem comento, já nem me vou chatear. Mas essas duas séries que eu falei, principalmente o Kit e o MacGyver, adorava. Marcaram uma época, sem dúvida. E depois também havia uma coisa, e agora vou falar com as senhoras, não é? Que as senhoras é que gostam muito. Minhas senhoras, vocês digam qual é que gostam mais, ou gostaram mais, a que se recordam, não é? Eu lembro-me que as mulheres gostavam muito, principalmente a seguir ao jantar, de ver uma coisa que era as telenovelas. Pois é. Sempre. Na época em que havia uma telenovela. E que nós sentíamos falta da telenovela ao fim de semana, porque ao fim de semana não havia telenovela. E nós sentíamos aquela falta, a novela era de segunda à sexta-feira. Não havia no sábado e domingo, sentíamos essa falta. E ficávamos o fim de semana a pensar, e depois, claro, as novelas acabam naquele sítio em que tu queres perceber o que é que vai acontecer a seguir. E ficávamos ruídas o fim de semana todo a tentar perceber o que é que iria acontecer na telenovela, isto até à próxima segunda-feira. Mas sim, no tempo em que havia apenas uma telenovela, os cafés silenciavam para se ouvir a novela, e eu acho que era tanto mulheres, tu falas das mulheres, mas eu continuo a achar que os homens também alinhavam muito, não é? Lembra-te quando foi a Gabriela que entrou aqui em Portugal? Bem, foi assim um show. Tu estás a falar a Gabriela, como é que é? Cravo e Canela. Porque a Gabriela era toda vistosa. Eu acho que eu já não me recordo qual foi a primeira novela, se foi a Escrava Isaura. Eu acho que foi a Gabriela. Terá sido. A Escrava Isaura é que eu perguntei ao pessoal, qual foi a primeira. Eu já não me recordo bem exatamente qual foi das primeiras novelas, mas pronto, tanto uma como a outra foram das primeiras. A Escrava Isaura, se calhar, era um bocadinho mais pesado. A Gabriela, os homens gostavam exatamente porque aquilo era apelativo, não é? Ela subia ao telhado e tal, não é? Não era na Gabriela que havia aquele senhor, o senhorzinho Malta? Não, era na Gabriela. Então. Essa foi mais tarde. Pai, não me lembro do nome dela. Não me lembro. Eu sei que também havia a novela com o senhorzinho Malta, que ele andava a fazer assim, fazia aquela coisa, acho que tinha a porcina também. Eu sei que eu novelas nunca fui assim muito apreciador. Na novela nunca fui muito assim apreciador. Mas o que me recordo... Era o rosto inteiro. É isso, exatamente.
Exatamente. Depois até existia um fantasma que andava ali também, não era um fantasma, que era uma coisa complicada, engraçada. Eu era puto e só me ria. Mas é que era um fantasma que as mulheres gostavam muito que ele aparecesse. Por isso é que eu estava a falar mais nas mulheres, não é? A Gabriela era mais dirigida um bocadinho aos homens. Os homens gostavam, mas as mulheres também gostavam de ver, exatamente para comparar, as mulheres também gostavam de ver para comparar. O problema é que depois levava-se aquilo muito a sério e depois das novelas faziam-se novelas, aquilo era um bocado complicado. Lembras-te de alguma novela portuguesa? Eu lembro-me de uma novela portuguesa, agora está-me a falhar o nome. Houve várias, mas houve uma que me marcou porque tinha ali umas situações muito complicadas, que era com o Nicolau Breiner. Opa, agora, daqui a bocadinho já vem. Mas recordas-te de alguma novela portuguesa? Eu estava a tentar lembrar-me da primeira novela portuguesa. E essa, se calhar, foi aquela que me marcou mais. Mas não me estou a lembrar do nome. Pois é, ao início as novelas portuguesas não tinham tanto destaque como as brasileiras. Agora tens novelas portuguesas de excelente qualidade. Exatamente, olha, estás-te a lembrar bem. Vila Faia foi uma... Com a ajuda do... Ai, tu foste ao Google, não é? Tiveste no Google. Estava-me aqui debaixo. A Vila Faia era aquela novela em que o Nicolau Breiner era motorista, ou que era, não era? Sim. Mas todas as saudades de uma data de gente já cá não está. E que nós vimos crescer no mundo artístico também, não é? Hoje em dia são... Um já não está, outro são velhinhos já. Alguns já são bastante idosos. Não se nunca acontecia isso, ganhar algum carinho pelos atores, porque eles te entravam em casa todos os dias, não é? Era quase como se fosse um bocadinho da tua família. Eu tinha esse lado, acho que o meu coração de manteiga faz isso. Eu ganhava um certo carinho por isso. Tantos jogos portugueses. Olha, eu gostava muito, depois era séries portuguesas daquelas de humorísticas. Aquelas, o Badaró. Eu lembro-me do Badaró. Lembro-me de outra série também portuguesa que também adorava, que também era para rir, que era do... Exatamente. Eu adorava o Duarte e Companhia. Mim não sei chinês, mim sei japonês. O rei do Shinoka, que não era Shinoka, era japonês, estava sempre todo chateado com eles, pá. O Duarte e companhia. E depois eles tinham aquela secretária que era uma mulher de armas. A mulher de... pois é, ninguém se... Sim, é verdade. Ninguém se podia meter com ela. Ai, de quem se metesse com ela. Mas essas foram daquelas séries que eu mais gostava de assistir. Isso não perdia um episódio. A gente não era quase... Não sei se esta hora já posso dizer isso, se não era quase mijar a rir, mas é que aquilo era tão ridículo, havia lá situações tão ridículas que a gente tinha mesmo que rir daquilo. Era excelente. O Badaró também gostava muito dos programas do Hermano José, claro. Quem é que não gosta dos programas do Hermano José? Para mim é o melhor humorista nacional de todos os tempos. Só as personagens icónicas que ele lançou foi uma porrada deles. Que vão falar para toda a vida, não sei se tens essa noção também, não é? Ele há de morrer um dia e as personagens dele vão continuar. Olha, posso-te falar do Zé Esteves, não é? O Zé Esteves, posso-te falar do, sei lá, do Diáconos Remédios, que aquilo era para rir. Posso dizer, ele fez tantas personagens icónicas, tantas... até esta última que ele tem, mas fez tantas personagens, aquilo era um espetáculo. E todos os que trabalhavam com eles também eram ele sabia escolher, ele tinha esse condão
tanto ele como o Nicolau Breiner, que também fazia humor. Olha, os dois, quando faziam o Senhor Triste e o Senhor Contente, também era um espetáculo. Depois também gostava muito do Raul Sonato. O Raul Sonato também tinha uma série engraçadíssimas, também ele fazia uma série. O Camilo também era um espetáculo, o Camilo. As séries do Camilo também. Isso é uma coisa que eu acho engraçada. Por exemplo, tu falaste no Raul Soldado e muito bem. Eu já experimentei, às vezes, quando não tenho assim nada de especial para fazer, e ando pelo YouTube, e como tenho este lado saudosista, gosto de recordar. E tu ouves aqueles sketches dele, mesmo a história da guerra, por exemplo, que ele chegou à guerra e a porta estava fechada. Epá, tu não consegues evitar de rir à gargalhada com aquilo. Passem os anos que passarem, entendes? A forma como ele diz tem muita piada. Há que se nota que a nossa idade vai aumentando e nós já começamos também a não achar a mesma graça que acharíamos naquela altura. As coisas têm o seu tempo, não é? Mas há outros profissionais, e o Raul Soldado, na minha opinião, é um deles. Ouço coisas muito antigas dele, continuo, desculpa, como disseste há bocado, ninguém está a ouvir, a mijar a rir, percebes? Porque é muito engraçado. O próprio Camilo, quando ele tinha aquela rábula também que bêbado com também estava a falhar o nome, como é que ela se chamava? Eles eram os dois que faziam aquela rábula dos bêbados. Eu sei. Aquilo era para mijar a rir, agora está-me a falhar o nome dela também. Também foi uma grande humorista e grande atriz. Foi muito cedo, perdeu muito cedo, mas está-me a falhar o nome. Como é que ela se chamava? Lembras-te? Eu espero, o pessoal que está a ver o programa é que também devia participar e também devia ajudar, porque está-me a falhar o nome dela. Se calhar daqui a bocadinho, está-me debaixo da língua, se calhar daqui a bocadinho já me recordo do nome. Mas eu sei que é essa rábula que faziam os dois também, com o Camilo e isso, que eram os bêbados, estavam sempre ali podres de bêbados, também era um espetáculo. O Camilo, então, o Camilo também era sempre intemporal também foi dos melhores humoristas que eu conheci. Mas o Herman é o principal. O Herman, embora tinha uma coisa engraçada, não precisavam de dizer asneiras para fazer humor. Claro. Isso é que é uma... Falaste no Herman outra vez. Me lembrei-me da Roda da Sorte. Isto já começamos a vir um bocadinho mais para cá. Mas também era um programa que eu achava muita graça, a Roda da Sorte. Lembras-te da Roda da Sorte? Eu lembro-me exatamente como acabou. Acabou com o Herman de cuecas aos tiros. É icónico. Quem é que vai pensar que um apresentador vai mandar de cuecas, vai pegar uma shotgun e vai andar aos tiros? Realmente. É daquelas coisas que ninguém está a contar, é daquelas coisas mais malucas que pode haver e que deu resultado, porque era tão revolucionário, tão ninguém estava à espera daquilo. Naquela altura nós ainda éramos muito sonsinhos, aquela coisa muito sonsinha, não era? Não havia essas coisas assim. E então... Olha, o colega do Camilo era Simone. Ivone, desculpa. Ivone Silva. Exato. Também era uma grande atriz. Era, sem dúvida. Partiu muito. Mas também tinha tido mais atrizes. Agora, continuando a falar, agora nas novelas. Estávamos a falar nas novelas portuguesas, nas novelas brasileiras, mas também havia novelas americanas. Pois é. Uma que teve muito sucesso, eu recordo-me, teve muito sucesso e que deixava a malta ali também a falar durante a semana, era uma soap opera
que é como eles dizem lá na América, não é novela, mas eles chamam-lhe soap opera, que era o Dallas. Quem não se recorda do Dallas, do Bobby, do JR e por aí fora, que ninguém gostava nada do JR, que o gajo era mesmo do piorio, pá, o pessoal ficava ali com uma dana. Quem não se recorda dessas soap operas, como eles chamam soap operas, lá na América? Era uma. Eu já não me lembro qual era o canal, eu não sei se era na SIC, se era na RTP. Eu acho que isso é na RTP. Ainda é do tempo da RTP? Eu acho que não havia SIC ainda. Tenho uma ideia, se eu a ideia que eu tenho é que isso é da televisão a preto e branco. Ou não? Ou não seria? A preto e branco havia umas séries. A preto e branco eu lembro-me do Bonança, que era uma grande série, o Bonança, que era aquela de cowboy. Era esse que mexia com o meu coração. Eu queria uma daquelas meninas, mas quando eu vi, eu queria ser uma daquelas meninas da Casa da Pradaria, portanto, e andar a descer pelas montanhas. Eu sempre tive esse lado de, à minha maneira, entrar dentro das histórias. As coisas me fascinavam. Eu entrava na história. Eu acho que tu ficavas fascinada era com a Heidi, não era? Com a Heidi, com o avôzinho. Isso para mim era... Isso era um desgosto. Eu acho que uma história qualquer em casa, eu já não me lembro. Mas que a minha mãe depois, comigo, já grande, metia-se comigo. Porque eu cheguei a dizer qualquer coisa desse género. Porque é que eu não podia ir lá dentro da televisão, não é? Porque eu queria brincar com a Heidi, com o Marco, e queria fazer parte daquele mundo, daquele mundo de fantasia, e eu acho que guardei ainda. É por isso que eu costumo dizer que tenho um lado de criança que nunca se apagou de dentro de mim, e que também não faço questão nenhuma que se apague, honestamente, não faço mesmo. E acho que tem a ver com isso, porque eu tinha a capacidade de entrar nas coisas, de vivê-las à minha maneira, de sonhar com elas. É o meu lado teatral, talvez, sabes? Eu às vezes até me irritava que não pudesse ir lá dentro. Natália, então continuando nessa onda, música no coração, então foi aquele filme... Olha, agora é que seria uma musiquinha do filme, da música no coração. Mas pronto, não tens. Não te estou a ouvir. Estou a ouvir. Sim. Sim. Ainda te recordas com quem era? Eu recordo, mas não peço os nomes porque... Mas recordas-te exatamente o que era o filme? Sim, claro. Ora, estás a música no coração. Eu vou ver se consigo arranjar isto agora no instante, só a música, não é? Só para ver se a ver se a malta se recorda. Eu quero com isto música no coração, que já é um filme de 1965 e troca o passo, que ainda não era nascido nessa altura, nem sequer pensava em nascer. Nem eu. Nem eu. E que deixa ver se eu consigo então ir buscar agora. Era muito engraçada as músicas. Tinha uma que ela estava a tomar conta de 7 filhos lá do patrão. Exatamente. Ora, vamos lá ver se consegues ouvir esta música. Grande música. Espetáculo. Boas recordações. Fogo. Mas isto é que eram bons tempos com aqueles filmes. Eu lembro-me deste filme. Eu gostei muito de um filme também que era o Ben-Hur. O Ben-Hur era grande filme. Não tem esses filmes que te marcaram mesmo. Tu já teres visto N vezes. Eu nem sei quantas vezes eu vi a música no coração, mas ouvi muitas. É assim,
eu vi N vezes vários filmes, agora não posso dizer. O Titanic vi 2 ou 3. Há quem veja o Titanic para umas 50 vezes, mas eu vi 2 ou 3. Eu vi umas 3 vezes. Havia uma série que eu também gostava muito. Não sei se conheces esta série. Eu vou tentar ver se ela dá e se não há. O problema é que a gente quer pôr a qualquer coisa e vamos recorrer ao YouTube sem ninguém saber. Recorremos ao YouTube. E o problema é que depois o YouTube é que vem sempre com um grave problema, que é anúncios. E a gente tem que tirar estes anúncios. O que demora mais um bocadinho e a gente tem que dar um bocadinho de letra. Mas pronto. É como se costuma dizer, encher chouriços. Mas eu vou-te já mostrar. Lá vamos. Ora, vê lá se tu conheces esta música. Taking your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Ai, não. É um bocadinho mais para a frente. Porque este é aquele mais comprido, mas é o Cheers, aquele bar. O Cheers, aquele bar, era daquelas séries que eu adorava. Esta era daquelas séries que eu adorava ver, porque além de ser para rir, não é? É uma sitcom americana, mas eu adorava ver esta série. Adorava ver também aquela que era com o Michael J. Fox, que era, agora não me está a recordar o nome, que também era muito fixe. E depois havia outra também, que essa aí, quem é que não gosta? O Alf. Claro. O Alf, que era aquele bichinho. Era muito cómico. Não, eu não podia ter o Alf na minha casa, porque eu tenho uma gata e o Alf adorava gatos, mas era comê-los, não era? Por isso não convinha ter muito o Alf na minha casa, porque senão eu ia trabalhar, quando viesse, pronto, tinha que arranjar outra gata. Ainda não falamos aqui o meu querido Pedro Angelino. Isso já falámos no outro dia, mas isso era aquela série brasileira, não é? Falámos nisso, falámos no... Olha, é um livro que eu li muitas vezes e que depois vi na televisão também. E adorei ver. Desculpa, eu não te estou a ouvir, olha o micro. Isto tem que tirar o micro porque te faz um bocadinho de interferência. Quem é que não se recorda do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Tinha o Saci Pererê. Hoje em dia não pode ser essas séries por coitadinho do menino, podiam pôr sei lá o quê, que o menino era manco, era isto, era aquilo, não se pode falar nessas coisas hoje em dia. Era tão bonito, mas lá está. Outra série, eu entrava na casa das pessoas e na floresta e nas brincadeiras deles e nos mistérios, porque às vezes tinham mistérios para resolver, e eu tinha sempre a capacidade de me abstrair totalmente do que se passava à minha volta e ficar focada naquilo. E pronto, e tenho mais dificuldade às vezes em pensar, olha, já passou. Não, eu sou muito saudosista mesmo destas séries, tudo que me marcou na televisão. Infelizmente, nem sempre a memória me acompanha para eu lembrar nomes, etc. Mas depois de me falarem, espetacular mesmo. Adorei o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu sei, fizeram muitas versões, mas foram. Eu vi algumas mais tarde, ou comecei a ver, e foram uma decepção completa para mim, porque não tinha aquela naturalidade. Era muito diferente já. Vi uns anos, houve uma telenovela que se chamava O Meu Pé de Laranja Lima, e eu lembro-me de pensar,
eu vou ver esta telenovela, porque eu gostava tanto do Sítio de Capão Amarelo, vou ver. Bem, não tinha nada a ver, esquece, pronto, esquece. Desiludi-me completamente. Eu gostei foi daquela série com aqueles atores daquele tempo. O original é sempre o melhor. Sim. Sim mesmo. E agora, continuando a falar em séries, eu agora vou passar das séries para os filmes. Quais foram aqueles filmes que marcaram mais antigamente? Há bocado estávamos a falar em alguns, mas eu lembro-me que houve muitos, principalmente do George Lucas e também do Steven Spielberg. Houve alguns que me marcaram. Olha, houve um que me meteu muito medo. Que era o Tubarão. Eu tinha pesadelos com o Tubarão. Só aquela... E depois tinha uma coisa muito, muito fixe, o Steven Spielberg, que ele conseguia conjugar aquelas músicas, as músicas com o filme, e depois aquilo tudo ali, tu já sabias que aquela música era daquele filme. E marcava mesmo. Era 2001, Odisseia no Espaço, teve uma música também ícone, mas a do Tubarão era aquela coisa que metia medo, metia respeito. E foi logo um dos primeiros filmes, não é? Depois, eu como quando era puto, morava ao pé do estuário do Tejo, em Montijo, no estuário do Tejo, eu até pensava, será que aqui também há tubarões? Vai aparecer aqui um tubarão? O gajo mete respeito, o tubarão. Mas depois teve mais, teve o Indiana Jones, o George Lucas teve a Guerra das Estrelas também, filmes. Quem diria que... Agora, há outro... Fazer filmes tão bons e com aquelas qualidades. Sim. Há dessa altura que tu falas e pronto, e com esses argumentistas e que já eram, como é que eu ia te explicar? Já não tinham aquele lado, vou-lhe chamar aquele lado cor-de-rosa que me fascinou sempre. E às vezes a própria música, sabes, muito... já não me cativava tanto assim. Mas, por exemplo, gostava do Indiana Jones. Gostava talvez pelo mistério, o lado misterioso, não é? A descoberta de algo. Mas já não era aquilo que me fascinava assim tanto. Mas realmente, olha, sabes o que é que eu me estou a lembrar agora? Do Festival da Canção português. Olha, o Festival da Canção que tivemos muitos sucessos. Embora só tínhamos ganho aqui há poucos anos, mas tivemos grandes artistas, a Desfolhada, quem não lembra da Desfolhada, quem não lembra também, ao bocado disseste bem da Sara Tavares, também foi ao Festival da Canção. Tivemos N de músicas. Olha, agora ninguém fala dela. E ganhou o Festival da Canção em 1971 com um tema espetacular. E era uma mulher ligeira naquela altura, não é? Depois não sei, optou por outros caminhos que não tinha Mas estás a... Não percebi. A Tonisha. A Tonisha. E nesta altura o país parava para ver o Festival da Canção. Agora, se reparas, ninguém sabe quando é que é o Festival da Canção. Depois ouvimos as notícias da televisão a dizer que ganhou não sei quem, mas naquela altura não parava para ver o Festival da Canção. Naquela altura era Festival da Canção, era mesmo Festival da Canção. É que aquilo era mesmo Festival da Canção. Olha, a ver se te lembras desta música então do Festival da Canção. Ora vê lá se... E aí, eu faço? Claro. Canção que vai ficar para a história sempre. E houve mais, Carlos Paião também teve uma excelente participação, mas para mim deve ter sido das melhores, esta desfile. E depois tinha aquela coisa, era feito com a orquestra, era uma coisa má, era levado a sério. Agora, hoje em dia,
É mais... A letra era de uma garra incrível. A letra era de... Aliás, as pessoas não perceberam como é que aquilo passou a lápis azul. Portanto, aquilo tinha ali frases fortes para aquela época. Mas realmente eram grandes artistas que tivemos, artistas, pessoas que escreviam as canções, enfim, tanta gente boa dedicada ao festival. E também o público estava lá presente. Lembro perfeitamente do país parar. Se houvesse um futebol, era capaz de se alterar uma data, porque naquele dia era o Festival da Canção. Tenho essa ideia. Olha, e além do Festival da Canção, havia o Skin de Ouro, que era para os mais novos. Sim. Que tinha uma personagem que também aparecia para a gente adormecer. Não sei se recordas de um ratinho que era o Topo Chicho. Outro, eu queria tê-los todos em casa sempre que aparecia. Outro que eu queria ter em casa. Eu que nem gosto nada de ratos, tenho medo, tenho um pavor horrível a ratos. Mas aquele era uma coisinha tão fofinha que eu queria ter o Topo Chicho comigo em casa. Era só mesmo por ele ser fofinho, não era? Aquela coisa fofinha, depois ele fazia aquelas coisinhas todas. Era tão meiguinho, tão... E era ele que aparecia no Skin de Ouro. Que depois também tinha a coisa de ir dormir da noite. Tanto ele como o Vitinho. Mais tarde é que vieram os patinhos, mas o Vitinho ainda me recorda que é: está na hora da caminha, vamos ainda me recordo alguma coisa do Vitinho. O Vitinho também era fixe. O Vitinho era aquela travesseira, aquela almofada que caía, depois ele caía na almofada e adormecia, o pai cantava e depois havia aquelas coisas todas. Mais tarde é que vieram os patinhos. A almofada, lembra-se da travesseira. A travesseira fazia assim. E a eu não sei se era influência disso ou não. Eu com frequência tinha sonhos com enredos variados e depois terminava ali na minha escadaria de fora e eu caía e ia assim. Sempre, e chegava ao fim, chegava lá no fundo e nunca me magoava, acordava sempre. Portanto, eu acho que era influência dessa travesseira, porque eu fazia a mesma coisa. Andavas a flutuar com mais penas. Sim, senhora. Depois também tivemos aqueles programas também de culinária. Também havia um programa de culinária que o Hermano José também gozava muito, que era com... Era a Filipa Vá com Deus. E ele tinha também aí um ícone a brincar exatamente com ela. Mas com a Filipa, muita gente a aprender muita coisa, não é? Hoje em dia é top ser chefe e aqueles programas Masterchefs e essas coisas todas. Nós já éramos muito à frente disso. Quem tinha a Filipa Vá com Deus... grande profissional. Era mesmo. E aprendi a fazer um arrozinho solto com ela, estás a ver? Naquela altura. Então o seu arroz chama-se arroz. Mais ou menos. Mas havia também mais, havia a Modesta, não era? Como é que ela se chamava? Também tinhas o Goxa. O Goxa começou exatamente como o cozinheiro. Verdade. Com uma grande bigodaça. Depois é que ele teve a trabalhar com a Teresa Guilherme e depois continuou e hoje é aquele senhor, não é? Mas quem o viu e quem o vê? Quem diria? Nunca pensei que ele se tornasse assim um grande senhor da televisão como é hoje. Eu gosto de o ver. Gosto de ver os programas dele e acho que ele é insensível, na minha opinião. Por exemplo, já tenho ouvido aquelas conversas da tarde que ele faz, e com ele e com outros jogadores, não é mesmo. Ele tem um estilo muito próprio, muito marcante.
e tem um estilo, não usar o estilo dos outros, não é isso a ideia. Mas é difícil imitar o Manuel Luís Goxa. Acho que ele tem um estilo muito próprio e tornou-se um grande jogador da televisão, com todo o mérito, na minha opinião. Eu também estou-me a lembrar de um senhor que também tinha um estilo muito próprio, que ele dizia, e esta, hein? Não, cara. Não peça. Tu lembraste agora, grande saudade do nosso Fernando Testa. Ele sempre tinha aquelas rápidas, aquelas historinhas, aquele tipo de reportagens que ele fazia, e no fim, e esta, hein? Tinha sempre uma história para contar, com humor, a falar de um assunto sério. Ele falava de assuntos muito sérios e dava-lhe ali uma nuance humorística e fazia com que se ativasse o assunto, não é? Completamente. Ainda por cima ele tinha sido jornalista na BBC e tinha aquela coisa, BBC que era de Inglaterra, aquela coisa séria, pontuais, todos aqueles pretextos, aquelas coisas todas que eles têm que ter, aquelas coisas todas certinhas, e depois ele com aquela à vontade, e esta, hein? Por acaso era dos jornalistas que eu mais gostava de ouvir naquele tempo. Era um espetáculo ele. Sempre gostei dele. Ora, com isto tudo, já vamos de quase numa horinha, estamos quase a terminar, mas ainda temos tempo para fazer aqui umas lembrançazinhas. Hoje, eu resolvi fazer aqui, sem ela saber, eu resolvi fazer o meu quiz, a minha quiz aqui contigo. O meu questionário vai ser feito para ti. Hoje é para ti. Aqui o meu live quiz vai ser contigo. Hoje vou ser eu a fazer as perguntas a ti. Como estamos quase a terminar, geralmente... Vou ver como é que tu te portas, porque senão, olha que a vingança espera por volta. Aí quer dizer, para a semana... Olha, pronto, então vamos fazer assim. Vamos responder os dois. Pode ser? Eu faço a pergunta, mas respondemos os dois. Okay. Pronto. Não temos convidados hoje, fazemos isto. Quem está a assistir ao programa ainda não falou... isto é a malta que anda a ver a bola já acabou, não sei, nem faço ideia como é que ficou, nem quero saber. Depois o pessoal já sabe, pronto. Vamos lá então a este live quiz, estas perguntinhas, aquelas perguntinhas sempre normais que eu costumo fazer aos meus convidados. Começo com a mais simples de todas, não é? Natália, preferes praia ou campo? Campo. Porquê? Porque eu acho que naturalmente do campo. Não sei, eu vivo na aldeia, gosto muito da aldeia, não estou a dizer que não gosto da praia, mas gosto sem dúvida do campo, onde pode haver um rio, um riacho, gosto de ver as paisagens, as montanhas, eu gosto muito do campo. Acho que está... Podem-me tirar do campo, mas não tiram o campo do campo. Pronto, agora então é a minha vez de responder. Eu sou um bocado 50-50, meio termo. Eu até morei numa terra que tinha exatamente as duas coisas, que aí é que era um espetáculo. Isso é que era uma terra espetacular por causa disso, porque tinha campo e praia. Eu falo-vos Praia de Mira, vivi lá 7 anos, na Praia de Mira, e lá era um espetáculo exatamente por isso. Porque tinha a praia, um grande areal, e depois tinha o campo. E ainda tinha outra vantagem, tinha uma terceira vantagem, que era uma barrinha onde a gente podia andar nos barcos, até naquelas gaivotas, era um espetáculo. Recomendo, quem quiser passar férias, aproveite, pode ir também. É uma zona que não é muito conhecida por algumas pessoas, mas Praia de Mira fica entre Aveiro e Figueira da Foz. Aconselho à malta, porque tem lá as três coisas. Tem lá campo, praia e uma barrinha para poder estar à vontade ali, não vou dizer que a nadar, mas para andar nos caiaques e andar nas gaivotas é um espetáculo. Então, para levar os filhos nas gaivotas, aquilo é muito fixe. Bem, continuando então com o meu questionário, não é? Segunda pergunta. És uma mulher de amores ou de paixões? Como é que eu hei de dizer isto? Eu sou muito de paixões. Eu acho que eu tenho que me apaixonar pelas coisas.
mas não abdico do amor. Acho que sou uma pessoa que eu acho que ainda sou daquela espécie em extensão que ainda acredita no amor. Mas sou de paixão, e estou a falar de tudo em geral, ok? Eu acho que paixão, eu tenho que me apaixonar pelas coisas, sem dúvida, pelas coisas, pelas pessoas, mas não abdico do amor, não consigo. Isso é normal quando a gente tem a paixão, não é? A paixão transforma-se no amor. Começa tudo por uma paixão e depois chega no fim, é exatamente o amor. Eu tenho muito... Se for ficar só por paixão, é muito complicado. Mas eu tenho algumas paixões que vão e voltam. Por isso é que não deixam de ser paixões. Amores tenho muito poucos. Neste momento tenho se calhar 2 amores. Mas paixões tenho várias. Olha, tenho a paixão pelo teatro, que já foi e já veio, que já veio e já foi, neste momento está mais parado o teatro. Tenho a paixão pelo futebol, sempre foi uma paixão, e um amor, mas pelo desporto em geral tenho uma paixão. Tenho uma paixão pelos filmes e por as séries, adoro essas partes. Tenho um amor pela música. Eu acho que a música é aquela coisa que é mais terapêutica. Para mim é mais uma terapia. Se estou mal num dia, ouço um tipo de música. Se estou bem no outro dia, ouço outro tipo de música. Todos os vários estilos, desde que sejam com qualidade. Que se não tiver qualidade, não pega. Isso é a primeira coisa. Nem pimbalhada. A pimbalhada é engraçada às vezes. Pimbalhada pronto, sem querer desprestigiar o estilo musical. Ainda há algumas que eu ouço na brincadeira e que gosto exatamente quando estou aquela coisa, preciso brincar e essa parte toda. Mas, pá, música com qualidade, seja música antiga, que a gente tivemos hoje, o programa hoje foi exatamente falar nas recordações, então aqueles programas mais antigos, televisão mais antiga, mas as músicas mais antigas, principalmente dos anos 80, é outra qualidade. Completamente. É outra. Totalmente. Anos 70, 80, pá, foi os anos mais criativos musicais. E venha quem vier, depois de 2000, não, meus amigos, anos 70, 80 foram os mais criativos. Não é porque a malta formava assim umas coisas em Woodstock e por aí fora, mas é daqueles anos mais criativos. As melhores bandas vieram dessa altura, pá, e não há volta a dar, era das melhores. Verdade. Continuando com o nosso questionário, que temos que ser, gostas de seduzir ou de ser seduzida? Gosto mais de ser seduzida, porque eu sou um bocadinho tímida. Não parece, mas eu sou um bocadinho tímida. Pronto, descobriste aí uma faceta, um bocadinho, pronto. E portanto eu sou assim um bocadinho tímida e depois aquela ideia da rejeição é uma coisa que é chata, incomoda, percebes? Não. Eu também já sei quem não arrisca, pronto. Mas não prefiro ser seduzida. Sim, senhora. Olha, eu vou por um jogo de cintura. Eu gosto de seduzir e ao mesmo tempo também ser seduzido. Também é bom, também. É bom principalmente para o ego. Enquanto homem, gosto daquele jogo de seduzir. Mas também gosto de que a mulher também tenha uma aproximação, exatamente. É quase aquela coisa, papá, haver um feedback, não é? A gente acaba por ser aquela... Se a gente está a seduzir e depois do outro lado também não vem... Não, claro. Isso é evidente. É um jogo de cintura. Continuando. Política ou sabedoria popular? Sabedoria popular. De longe. Eu não suporto política. Cada vez suporto menos. Não tenho paciência já para a política. Estamos sempre a decepcionar constantemente. Cada eleição é uma pedrada de chaves para mim. Portanto, sabedoria popular, e acho que é importante
tem de direito, as entidades. Eu tenho muita pena que as juntas de freguesia, por exemplo, nem todas, mas algumas não façam o trabalho que deviam fazer para manter essas tradições da sabedoria popular. É muito importante, na minha opinião. Olha, sabes quem é que eu tenho saudades desta coisa toda? A do Ramalhianos. Não é por nada, mas aquilo é que era um general. Aquilo é que era um general como deve ser. A partir daí acabou a política. É que falar em política e falar principalmente naqueles partidos do arco do poder, isto para mim até pode ser mau. Opa, não me seduz. A política está feita de uma maneira que aquilo é muito complicado. Eu se tivesse que falar em política, ui Jesus, que isto ia dar aqui eu acho que eu saí de casa era enforcado. E digo mais, que não sou de direita, não sou de esquerda, não sou nem central, nem nada disso. Meus amigos, eu acho que nunca percebi a política em Portugal e a política no geral por ser. Tens que ser de direita, tens que ser de esquerda, tens que ser conservador, tens que ser democrático, tens que ser isto, tens que ser aquilo. Não consigo, isso não... E depois em Portugal há aquela coisa, és quase obrigado a ter um partido. Se não és de um partido, ai Jesus, tens que ser. E depois há aqui uma situação que é muito complicada. Antigamente nós podíamos ter um diálogo construtivo, mesmo que a gente estivesse a criticar, era uma crítica construtiva, era uma forma de argumentar. Hoje em dia nem sequer podemos falar, ai de quem falar daquele político que está no poder ou daquele político assim, político assado. As pessoas ficam cegas quando se fala na política. É uma coisa normal, é como ao futebol. O pessoal também fica cego a falar de futebol. Mas se a pessoa pensar um bocadinho, eu posso. Olha, eu sou benfiquista, mas gostei da vitória do Sporting na terça-feira. Foi uma grande vitória. Porquê é que não posso admitir isso? Posso admitir isso. Porque isto fica tão... não sei, as pessoas chegam a um ponto que ficam cegas. E principalmente em Portugal ficam cegas na política e no desporto, no futebol. É incrível assim. A gente pode falar as coisas normalmente, com calma, mas olha, exatamente, a sabedoria popular, que é para eu não acrescentar mais nada, porque senão... Ora bem, preferes a velocidade da luz ou a passo de caracol? Depende um bocadinho. Às vezes a passo de caracol enerva-me um bocadinho, mexe-me um bocado com o meu sistema nervoso. Mas também acho que há coisas que é importante que vão a passo de caracol para nós saborearmos mais, para termos mais tempo de saborear. Depende das situações. Portanto, não tenho uma opinião muito formada. Sempre a passo de caracol não. Sempre a velocidade da luz, bem não. Depende das circunstâncias. Quando era mais novo, andava à velocidade da luz. Com o tempo, era aquela pressa, aquela coisa toda, daquela ânsia de querer fazer e não sei o que mais. Até parece que um gajo ia morrer amanhã e havia esse stress. E depois era tudo muito rápido, e depois morava nas cidades, e depois aquela azáfama da cidade era tudo muito confusão. Hoje em dia, não prescindo da minha paz, do meu sossego e da minha estabilidade. Não prescindo disso. É mais importante para mim ter esta paz do que até se calhar ter dinheiro. O pessoal, dinheiro. Se estiveres em paz contigo, se estiveres na tua calma, à tua vontade, na tua casinha, ali a ouvir a tua musiquinha, a tomar o teu copinho, se tiveres ou não, areva. Mas se tiveres, não há nada que pague essa situação. Para mim, é paz, sossego, calma. Falamos ao bocado de ir para a praia e para o campo. Olha, assim uma situaçãozinha, num lagozinho, ali à maneira, ali, silêncio, principalmente para os homens. Os homens conseguem ter uma coisa, sem querer ofender as mulheres, mas é verdade. As mulheres conseguem pensar em mil e uma coisa ao mesmo tempo, fazem não sei o quê, não sei o que mais. O homem tem uma situação que é excelente. Carrega no botão e aquilo fica off. O homem fica off.
E a mulher começa a pensar, ele está a pensar naquela, na outra, não sei o quê, já não sei o quê. Não, o homem, quando se carrega no botão, aquilo fica off. É uma sensação espetacular. Conseguirmos estar off. Mesmo, ali, fora de coisa. Eu, quando saio, é a mesma situação quando saio do trabalho, há pessoal que leva o trabalho para casa, isto, aquilo e aquilo outro, e depois vem falar do trabalho, vem falar daquilo. Meus amigos, eu saí do meu trabalho, carreguei no meu botãozinho, não me falem mais em trabalho. Não. O meu trabalho, eu carrego no on, estou lá, faço tudo, não sei o quê, saio do meu trabalho, quero a minha pazinha, meu sossego, está com os meus animais, estar a caminhar à vontade, ui, não há melhor. A minha musiquinha, ui, é a melhor coisa. Continuando, preferes viver um momento ou fazer planos de futuro? Viver o momento cada vez é mais importante, na minha opinião. Vivermos o momento, isto parece que atualmente é tudo tão efêmero, tão rápido, que viver o momento é muito importante. Mas, desculpa, agora passou-me. Quais eram as opções? Era viver o momento ou fazer planos para o futuro? É fazer planos, exatamente. Eu acho que viver o momento é extremamente importante e cada vez eu esforço mais por viver efetivamente o momento. Por essas razões que estou a dizer, porque é tudo muito efêmero, porque passa tudo muito rápido, e depois parece que não conseguimos viver as coisas. Portanto, é importante viver o momento. Mas eu ainda tenho um lado de planear um bocado o futuro, que não é um lado que eu não gosto. É um lado que eu não gosto em mim, porque depois cria-me uma certa ansiedade, porque as coisas nem sempre acontecem, ou às vezes não acontecem no timing que nós desejaríamos, e portanto isso de planos para o futuro é um trabalho que eu tenho que fazer comigo. Não planear, porque sempre que eu planeio não corre grande coisa. Portanto, aquilo que me sabe melhor é viver o meu momento, viver o momento e depois logo se vê. Cria-me ansiedade, cria-me stress planear e depois as coisas não acontecem como se... É tudo muito bonito, criar ali na cabeça, não é? Coisas, vamos fazer isto, vamos fazer isso. Mas não, acho que não. Agora, estou a tentar mesmo viver só o momento. Ora, e depois, com a idade, nós temos uma particularidade. Parece que as coisas têm que ser mesmo vividas no momento, porque a qualquer momento a gente pode... Há uma coisa engraçada que eu falava aqui há uns tempos com um colega meu, e estávamos a falar na morte. As pessoas têm um pavor em falar na morte, mas a morte é uma coisa tão natural, é a única coisa que acontece, que a gente sabe que vai acontecer. Há duas coisas, que é o nascer e o morrer. Isso é certo. Quando é que aí é diferente? Então, viver o momento é importante. Fazer planos, sim. Também, eu aceito as duas coisas, porque fazer planos também é bom. Quer dizer que tens objetivos, principalmente é uma situação em que tens objetivos, quando fazes planos, é porque tens objetivos em alguma coisa, não é? Fazes planos para a casa é porque tens objetivos em ter aquela coisa na casa. Mas eu acho que cada vez mais é importante os objetivos de curto prazo. Na minha opinião. E eu sempre tive uma tendência a fazer objetivos de longo prazo. E hoje em dia vou trabalhando isso em mim para que já não tenho assim objetivos a longo prazo. O que acontecer, acontece, logo se vê. Ora bem, preferes sozinha ou acompanhada? Olha, eu acho que tenho um lado muito solitário. Toda a vida tive, desde muito pequena, muito novita, tive um lado sempre muito solitário, que começa logo em casa por ser a mais nova e a única rapariga, mais nova de cinco filhos, com diferenças muito grandes dos outros para mim, e portanto não havia aquela relação, quer dizer, os assuntos dos irmãos não eram os meus, não tem nada a ver, porque as diferenças são mesmo muito grandes. E, portanto, tornou-me um bocado solitária. Depois, para agravar a situação, na minha zona, onde eu vivo, havia uma série de rapazes da minha idade, mas não havia nenhuma rapariga. Eu era a única.
Ou seja, e não é, naquela altura as coisas não eram como atualmente, que as raparigas andam a jogar a bola com os rapazes e faziam. Naquela altura não era assim. Até porque os rapazes também não achavam muita piada. Nem as raparigas queriam entrar muito nas brincadeiras dos rapazes, nem os rapazes gostavam muito que elas entrassem nas brincadeiras. Só eles ficassem lá no cantinho. Portanto, eu acabei por ter a minha primeira grande amiga quando fui para a escola primária. Foi, até aí brinquei muito com as bonecas, falava sozinha, falava muito sozinha, porque eu criava personagens. Fazias filmes e novelas, não era? Fazia muitos filmes e, portanto, falava sozinha como se tivesse outras pessoas comigo. E ainda tenho esse lado solitário, por exemplo, mas também gosto dos momentos que tenho em conjunto com pessoas que me digam alguma coisa. Por exemplo, não tenho a menor paciência para me juntar com grupos de pessoas que não têm não são melhores nem piores do que eu, não me dizem nada de especial. E, portanto, eu não me conheço. Às vezes, quando estou muito tempo em casa, tenho vontade de sair. E saio. E depois sou capaz de passar para casa outra vez. Porque continuo a ter o meu tempinho em casa. Se calhar, pesando bem estes dois lados, continuo a ser mais uma pessoa solitária, mais solitária. Mas é bom, não digo isso com tristeza. Não digo isso. Eu entendo perfeitamente que também cada vez mais gosto de estar no meu cantinho. Antigamente era capaz de sair para ir para a noite, ir para aqui para lá, divertir nas festas, mas já não tenho, eu se calhar vou dizer isto, já não tenho pachorra nem paciência para isso. Pá, prefiro estar no meu santo, lá está. É aquela situação da paz, da paz que eu conquistei, ou estou a conquistar. Agora não quero perder essa situação da paz. Porque ir sair, a pessoa às vezes chama, pá, tu já não apareces, pá, já não te vejo há quanto tempo, vamos beber uns copos, não sei o quê. Pois eu tenho outra particularidade, é que eu não bebo. Ou bebo uma coisa muito reduzida, porque o pessoal está sempre, bebe. Eu, quando era DJ, chegava a ter 4, 5, 6 cervejas ali à frente da minha cabine, que o pessoal vinha-me dar uma cerveja, não sei o quê, assim, bebe uma cerveja. Era aquela coisa de amigos, de oferecer. Pronto. E eu, pá, ficava com aquilo, às vezes até dizia aos barmanos ou aos barmaids, olha, serve aí alguém, até de uma coisa, pá, sem as pessoas verem, porque eu não queria de qualquer maneira ofender as pessoas, porque as pessoas me estavam a dar, é porque tinham um prazer e o gosto de me estar a dar. Pronto. Mas para mim, eu não ia beber e não, por isso era aquilo. Mas eu percebo a tua situação e digo, cada vez mais gosto mais da minha paz, do meu sossego, e cada vez mais é mais complicado um gajo andar no meio de multidões, confusões. Gosto às vezes de ir a tertúlias, gosto de falar com a malta, gosto de ter amigos na mesma, mas não gosto daquela conversa de palha. Acho que cada vez mais essa conversa de palha não me atrai. Já me atraiu quando era mais novo, achava uma piadona essa conversa. Às vezes também é preciso para um gajo distrair também um bocadinho a cabeça, mas já não liga tanto. Ora bem, nós estamos a terminar o programa, mais uma vez passamos da hora e não sei carqueijas. A malta não aderiu muito a isto, mas isto pronto, pode ser que adiram depois, posteriormente, e que nos digam exatamente qual foi as séries e os filmes e as novelas, etc. e tal, que marcaram mais nos tempos passados, não é? Nos outros tempos, qual foi o que me marcou mais, o que tem mais saudades, exatamente. Pronto, estamos a terminar. Ora, cara amiga, pedia-te então os teus pontamentos finais, não é? Olha, eu gostei muito desta conversa de café. Eu gostei muito desta conversa de café, portanto, aqui a dois, não é? Com as outras pessoas que vão ver, que quiserem ver, será um prazer estar com elas. E gostei muito de recordar. Hoje foi um programa que apelou muito ao meu saudosismo
mas que sou realmente uma pessoa saudosista. Sinto liberdade e acho que é importante nós não deixarmos morrer na nossa memória aquilo que nos fez também, que nos divertiu tanto. Muitas vezes as pessoas... Eu, por exemplo, eu não gosto do respeito, mas não gosto quando ouço alguém dizer ok, isso foi muito bom, mas isso já passou, pronto, acabou, já passou. Está bem, já passou, mas foi bom, vamos fazer perdurar um bocadinho, pelo menos da nossa memória, vamos recordar. Eu sou mais apologista de recordar isso do que já passou, acabou, não se fala mais do assunto. Não é a minha maneira de ser, não... E, portanto, gostei mesmo muito de tudo aquilo que falamos, fez-me lembrar, fez-me ir buscar lembranças muito, muito boas. E pronto, e é sempre um prazer falar contigo, caro patrãozinho. Eu diverti-me muito nesta conversa. Espero que as pessoas se divirtam também. E nós estaremos cá para o próximo mês. Que se recordem então da Bota Botilde, se recordem muitas coisas. Esquecemos de falar de uma coisa, dos jogos que fazíamos antigamente, que hoje em dia as crianças deviam jogar esses jogos. Eu lembro-me de vários jogos. Olha, começar pelo jogo da macaca, que era aquele mais fácil. As meninas gostavam muito de jogar ao jogo do elástico, havia essa coisa do jogo... Era para as meninas. Os homens eram... Jogar a corda era das coisas que faziam muito. Jogar o peão, era daquelas atividades de motricidade que nos davam alguma motricidade e que hoje em dia os miúdos se calhar nem sabem o que é isso. Eu acho felizmente, eu acho que já há alguns infantários que vão introduzir este tipo de jogos nas crianças, não é? No dia a dia das crianças. E os meus parabéns para quem o faz. Porque se não for nestas infantárias, esquece. Acabou. Agora são os telemóveis. Toda a porcaria que aparece ali e as pessoas não, os miúdos não sabem nada do que é do que são esses jogos, do quão divertido eram. Por isso, parabéns para quem ainda tenta incutir isso nos miúdos. E olha, recordem que é bom e façam com esses. Ora, nem mais. Eu acho que agora andamos a pôr o slogan das senhoras do Sexto Sentido, que é exatamente isso que a Alexandra disse. Quando o slogan é bom, não há mal nenhum em a gente reproduzi-lo. Olha, mas eu não sabia. Saiu-me agora porquê? Porque me recordei do Bolsonaro, que era eu que dizia isso muito. Faço o favor. Era ele, sim senhora. Prontos. Por hoje damos terminado o nosso programa. Quero agradecer a Natália por estares aqui. Também fizeste-me lembrar de algumas coisas, exatamente. Que é, olha, o meu pé de laranja lima. O livro era excelente. A série não gostei assim tanto, mas o livro era excelente. Também li o livro. Também havia outra série também brasileira que eu gostei muito. Aliás, gostei mais da série do que do livro, Os Capitães da Areia. Mas gostei muito da série. Já não me lembro se era na SIC, qual era o canal, mas gostei muito. Não foi sério. O que eu gostei mesmo foi o filme de 1961. O primeiro filme. As séries por aí já não disseram nada. Sim, senhora. Eu quero agradecer a quem viu o programa e quem vai assistir ao programa também. Tenham um excelente fim de semana, porque amanhã já é sexta-feira, não é? Estamos quase na sexta, falta uma horinha e tal. Portanto, aproveitar o fim de semana que aí vem. É o São Martinho, portanto, bebam como é que é, comam muitas castanhas e bebam vinho, é qualquer coisa assim o slogan que eu já não me recordo. Mas bebam moderação. Claro, e quem conduzir já sabe, não pode beber, senão... A todos vocês então um grande abraço. Natália, até à próxima, 2 de letra.